Olá, amigos. Nós estamos iniciando o estudo à luz do Evangelho, esse programa pela Rede Luz Espírita. O livro é de Emmanuel, onde ele, escrevendo sobre o assunto Religião dos Espíritos, ele estudou muitas questões do Livro dos Espíritos, através da mediunidade do nosso querido Chico Xavier. E hoje eu e meu querido irmão amigo Navarro vamos conversar um pouco sobre essas colocações de Emmanuel a respeito da pergunta 392 e a 676. A 392, o Kardec pergunta por que a gente reencarna e esquece o passado? Se isso não seria uma injustiça, a pessoa reencarnar e não lembrar do passado e ter que passar por algumas coisas sem saber por quê. Depois nós vamos comentar o que o Kardec disse e que o Emmanuel sugeriu em cima dessa resposta. E a outra, 676, se a gente tem o trabalho imposto, por que Deus impõe para nós esse trabalho? Os benfeitores vão responder a Kardec, depois Emmanuel vai também tecer considerações a respeito. Vou deixar agora para o meu amigo Navarro fazer as considerações dele, já iniciando a sua contribuição nesse estudo, falando sobre a primeira pergunta, que é a 392. Olá, queridos amigos, é sempre um prazer estarmos juntos aqui com o nosso querido Dr. Aguinaldo aprendendo. Essa questão, e Kardec vai trabalhar esse tema da questão 392 até 399 no Livro dos Espíritos. E algumas pessoas levantam essa questão do esquecimento até mesmo para justificar de que não há reencarnação. Porque se tivesse a gente deveria lembrar, ou por que a gente não lembra. Em linhas gerais, nós vamos aprender com Kardec que nós precisamos ter os pés firmes na atual encarnação, mas senhor de nós mesmos no programa traçado para esta existência. Então é uma oportunidade que o Espírito tem para dar sequência ao seu desenvolvimento sem ganho de causa. Ou seja, nós teríamos que aprender a fazer as coisas por consciência. E aos poucos a gente vai desenvolvendo isso. Mas nessa temática, a gente vai ver, e Emmanuel nos lembra isso no texto, nós vamos tendo a possibilidade de perceber em nós mesmos determinadas inclinações, determinadas tendências, determinados gostos que nós trazemos e exteriorizamos desde cedo aqui na Terra. O que, evidentemente, nos remete a um passado onde nós fomos desenvolvendo o nosso espírito nessa ou naquela direção, nesse ou naquele comportamento. Então, ao observarmos a nós próprios, nós temos condições mínimas de verificar o que é que nós fomos ou qual é o caminho que nós trilhamos, evidentemente, de uma forma genérica, né? Porque nós não temos muita facilidade para lidar com o passado e principalmente no tocante a quando ele é difícil. Porque imaginemos, o Senhor Jesus nos aconselhava, né, a nos reconciliar com o adversário enquanto estamos a caminho com ele. Porque senão nós seríamos colocados em prisão novamente, que claro, é a prisão do corpo físico numa nova programação espiritual para que a reconciliação se dê. Se nós temos dificuldade de perdoar pequenas coisas aqui na Terra, da vida de agora, imaginemos se nós reconhecermos o adversário naquela pessoa que a gente tem uma certa dificuldade de comportamento, sabendo que já vivemos junto, tendo essa lembrança viva. Ficaria muito difícil nós administrarmos essa questão. Então, Emmanuel fala para nós verificarmos as nossas tendências e darmos sequência no planejamento reencarnatório que nós estamos aqui com as premissas básicas que o Evangelho nos indica. Bom, na resposta a essa pergunta, o benfeitor disse a Kardec, olha, primeiro que Deus não quer que a gente saiba tudo. Seria tão absurdo que isso acontecesse, né? E é demais, nós quando somos
levados à reencarnação, há um preparo para a gente reencarnar. E esse preparo acaba num esquecimento total de si mesmo. É como se a gente entrasse num estado de sonolência, em que a gente não tem, vamos dizer assim, a individualidade persiste, nós somos um espírito com toda a nossa bagagem espiritual, nada se perde, né? Tudo fica agregado, mas em nível de consciência nós perdemos totalmente a noção do tempo. E diz o Emmanuel que esse período, em média, demora 3.000 dias. Vamos dizer, um pouco antes de reencarnar, vamos dizer assim, 1 ano de preparo para reencarnar. Depois nós temos 7 anos aqui de reencarnação, onde a gente não tem quase noção de nada, vai acontecendo devagarzinho, aquele nenenzinho vai entrando na primeira infância, depois na segunda, e aí então com 7 anos essa criatura volta a ter uma reencarnação propriamente dita. Mas até então o espírito ainda não está totalmente ligado ao corpo. E esse período demora mais ou menos 3.000 dias. Qual que é o objetivo da gente ter esse esquecimento? São muitos, o Navarro já colocou mesmo essa dificuldade, às vezes, de conviver com as pessoas que tivemos disposição a encontrar em encarnações passadas, mas vamos imaginar que essa criança, não sendo aquele indivíduo com profundos débitos, com profundas limitações, com dureza de alma, vem ali como uma criancinha. E essa criancinha, até então, os pais tratam-na como se fosse um ser angélico, né? Uma criatura inocente, que, entre aspas, não tem débito nenhum, é pura, inocente. Na verdade, não é inocente, mas, de qualquer forma, naquele momento está como sendo uma criatura passível de ser trabalhada. É diferente de chegar para uma pessoa adulta que já está enveredada no erro e a gente diz, você precisa mudar. É muito difícil, não vai mudar, é muito difícil, a menos que ela queira e um dia busque os caminhos. Agora a criança não. Ela nasce, não sabe quem foi, o que fez, o que trouxe de bagagem, nós vamos imaginar que é um serzinho que está para ser educado. E nós vamos dar os princípios educativos que nós tivemos interiorizado em nosso espírito. E ali os pais se dedicam mostrando, mais com exemplo do que com a palavra, o caminho que essa criatura tem que tomar. Para chegar na adolescência, que ela vai travar contato com a realidade do seu espírito, é aí que a gente vai ver mais ou menos o que a pessoa foi, pelas tendências, conforme o Navarro disse, e vamos saber como é que essa pessoa viveu, o que ela trouxe de bagagem, o que ela deve viver daí para frente. Inclusive, há uns conflitos na adolescência na hora de decidir o que eu vou fazer agora. Porque aí fica o compromisso da responsabilidade assumida, mas fica aquele outro lado assim, mas eu não quero, isso aí eu não estou afim, mas há um chamamento, você assumiu um compromisso de fazer tal coisa e agora é hora. Então vem realmente travar contato com a sua programação e isso é um pouco conflitante. Mas a partir daí a pessoa já tem uma educação, já teve um trato direto com os exemplos dos pais e a tendência é seguir mais ou menos aquilo que ele vivenciou, apesar de trazer uma bagagem que agora chega para valer, para ser trabalhada para o resto da vida. Então esse esquecimento nos primeiros anos da nossa vida é fundamental e essa, vamos dizer assim, esta flexibilidade que o espírito traz por não ser aquilo que ele foi antes, às vezes muito rebelde, muito endurecido. Nós precisamos ter também uma outra forma de enxergar, que é relacionado a alguns sentimentos, algumas situações que a gente vive aqui na Terra. Eventualmente, a gente é chamado a atenção por um sentimento de culpa, um remorso, um arrependimento daquilo que fizemos nessa existência. E muitas vezes esses sentimentos nos remetem a uma inércia, a um desânimo, não é? A mesmo uma melancolia ou ainda uma depressão. Imaginemos, meus amigos, se nós tivéssemos convicção plena daquilo que fizemos anteriormente em outras reencarnações.
Se nessa existência a gente ainda comete muitos deslizes, muitos erros, muitos enganos, imaginemos para trás, porque o espírito ele não retroage, quer dizer, ele é sempre para trás, no máximo estamos estacionados, mas para trás a tendência é que fôssemos pior do que somos hoje, o que significa dizer que nós temos erros clamorosos, perpetrados em outras reencarnações. E se agora a gente está tendo um mínimo de consciência, se nós tivéssemos lembrança firme, real daquilo que fizemos, talvez nós não tivéssemos força para dar sequência ao nossa reprogramação, nosso replanejamento, né? E nós estaríamos presos ainda ao passado, porque temos essa tendência ainda, né? Então, o esquecimento do passado, nessa ótica, passa a ser uma bênção, porque é a oportunidade nova que nós temos para nos renovar, sem que a gente saiba aquilo que poderia ter um peso muito grande para o nosso dia a dia. Então, à medida em que a gente vai avançando, a gente vai descobrindo o que é preciso fazer por ser lei natural. E não porque nós devemos, e muito embora a gente viva falando, né, para cima e para baixo, o que será que eu fiz na outra vida para estar passando por isso, né? Nós temos uma certa tendência a acreditar que nós fizemos coisas erradas no passado e precisam ser corrigidas agora. Mas se nós lembrássemos disso, talvez a gente não desse conta e desanimasse diante das novas possibilidades, né? E apesar desse esquecimento, que ele existe, nós trazemos no inconsciente aquilo que nós devemos fazer. Está gravado isso. Então há uma tendência, quase que instintivamente, de fazer aquilo que nós programamos. Mas quando há um certo deslize ou uma disposição em contrário, o plano espiritual, na condição principalmente de um benfeitor que hipotecou solidariedade a nossa reencarnação e vem como um espírito protetor mesmo, ele vai trabalhar nossa mente, vai buscar lá do inconsciente e jogar no consciente. Olha, você sempre foi muito egoísta, nunca ajudou nada a ninguém, você nunca foi disposto a fazer nada pelo outro e você se dispôs agora a ser altruísta, a fazer o bem. O que você tem feito? Começa a fazer alguma coisa, joga na tela mental da criatura. Lógico que o espírito protetor não vai obrigar, não vai assim, agora você tem que fazer, não. Ele vai jogar na tela mental. Faça isso de acordo com o seu programa. Ou no inverso, quando a gente está fazendo coisas erradas, ele vai e nos joga na tela mental da mesma forma. Ou quando não, quando a gente sai do corpo à noite através do sono, ele vai conversar tete a tete conosco. Ele diz, olha, nós fizemos um programa, está aqui, olha, ipsis literi, para você verificar mesmo com apreço. Mas, pelo visto, você está trilhando na contramão. Seria bom você aproveitar daqui para frente para tomar o caminho de novo. Eu estou aqui, estou te ajudando, mas você tem que tomar. E você levanta de manhã com aquela ideia, não, agora eu preciso mudar. Agora eu tenho que fazer alguma coisa diferente. E vai mudar ou não, se você quiser. O livre-arbítrio está aí, 843 do Livro dos Espíritos. O livre-arbítrio é respeitado. Deus dá para nós o direito de decisão, embora ele cobre as nossas atitudes. Então é hora da gente, em que pese o esquecimento, ouvir a nossa consciência, porque está gravado na consciência aquilo que a gente tem que fazer. Só que a gente dá ouvido de mercador, né? Ou seja, não liga para isso, e vai fazendo aquilo que a gente quer fazer, às vezes satisfazendo os interesses egóicos. E aí mora o perigo, porque nós distorcemos o programa. E lá no final nós vamos perceber que a reencarnação é um grande trunfo na nossa mão para a gente caminhar para frente, evoluir, progredir. Esse é o nosso fanal. E essa questão toda nos remete à segunda pergunta do estudo de hoje, né? Que é a questão do trabalho. Por que o trabalho se impõe à natureza humana? No primeiro momento, a gente está com o nosso raciocínio voltado para a questão do trabalho profissional, né? Do trabalho de manutenção. Mas nós também temos que lembrar do trabalho de renovação, do trabalho da mudança. Mas
seria muito importante, pelo menos nesse instante nos vem à consciência, a orientação do Senhor Jesus. Aliás, não é uma orientação, é um esclarecimento no sentido de compreendermos as coisas como elas são. Disse o Senhor: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. O que significa dizer que vida é movimento, vida é trabalho. E em qualquer condições que nós estivermos, nós sempre teremos que trabalhar, ou seja, que executar alguma coisa no sentido de dar progresso para nós. No Livro dos Espíritos, nós encontramos que um dos objetivos da reencarnação é também modificar as instituições humanas para melhor, o que significa dizer que nós temos que trabalhar para melhorar também a sociedade. Ora, eu não posso ser peso para a sociedade. Em Lei do Trabalho, a gente fica sabendo, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que a gente não pode, e é onde está essa pergunta, né? A gente não pode ser peso para a sociedade, a gente tem que ser contribuinte para a sociedade. E o trabalho nos é dado, segundo os benfeitores falam nesse capítulo, o trabalho nos é dado para o limite de nossas forças. Então, tanto o trabalho quanto o descanso, que também é necessário, é uma lei natural, nós somos entregues ao nosso livre-arbítrio. Então, nós precisamos ter em mente que é preciso ser útil para nós e para a sociedade. Falando dessa pergunta 683 do Livro dos Espíritos, o quanto a gente tem que trabalhar, o benfeitor disse a Kardec no limite das forças físicas, psicológicas e espirituais. Então, via de regra, nós estamos saudáveis, cabeça está boa e espiritualmente não nos resta outra saída no seu trabalho, porque é com o trabalho que, primeiro, segundo o nosso Emmanuel, nós vamos resgatar os débitos de trás. Não tem outra saída, não tem outro jeitinho, qual seja, de resolver essa problemática, a não ser pelo trabalho. A segunda coisa é a nossa contribuição, conforme o Naval já disse, para o progresso da humanidade. E terceiro, é para a gente desenvolver a nossa inteligência. Como é que nós vamos desenvolver a nossa inteligência se a gente não trabalhasse? E outra coisa, fica escolhendo trabalho, vamos dizer assim, que não leva a nada, às vezes não quer se doar, quer ficar na boa. E pelo contrário, eu acho que quanto mais a gente trabalhar, mais a gente vai aprender. E as dificuldades é que trazem para nós maiores ensinamentos. Então, a gente tem que trabalhar. E o Emmanuel coloca que a enxada parada, ela enferruja. E se a enxada está enferrujada, não se consegue tirar o joio do trigo. Mesmo que seja tardiamente, é com a enxada que nós vamos cortar o joio e deixar o trigo lá crescer e dar o seu fruto. Agora, se você fica na ociosidade, na preguiça e não trabalha, essa ferrugem vai corroer seu espírito. Haja vista a colocação, vamos dizer assim, um refrão popular: a ociosidade é ninho das trevas. Quando você não está ligado com o trabalho, e nisso o plano espiritual é maravilhoso, porque eles gostam de trabalhar, eles têm responsabilidade, eles cumprem o dever, e em cima desse compromisso deles para com eles mesmos, eles utilizam a nossa participação aqui no contexto reencarnatório, onde cada um vai dar sua parcela de contribuição. Não tem trabalho, vamos dizer assim, mais sublimado do que o outro. Todos os trabalhos são importantes. Eu faço parte de uma equipe cirúrgica onde, para eu operar um doente, meu Deus, tem que começar a autorizar uma guia. Está lá no secretário no consultório, está participando da minha via cirúrgica, da minha condição de cirurgião. O paciente tem que autorizar, depois tem que internar, tem a pessoa que está na portaria fazendo a internação. Depois vai subir para o centro cirúrgico, tem um maqueiro. Eu não quero aqui delinear todas as pessoas que estão integradas num ato cirúrgico. Aí de repente falando, eu sou cirurgião, eu sou o bom. Mas como você é o bom, né? Nem Jesus se chamou bom, que dirá nós. Mas nós somos integrantes de um trabalho. O varredor de rua dá sua parcela de contribuição também. Que bom ficar numa cidade limpinha, onde estão ali no sol quente. A gente tem que valorizar esses trabalhadores. O agricultor, nós estamos vivos porque nós comemos. Quem que trouxe a comida? Foi o agricultor. E assim, todos são importantes.
Aqui nós estamos fazendo esse programa, quantas pessoas estão integradas aqui para que nós possamos fazer esse programa e divulgar a doutrina e o Evangelho de Jesus? Agora, se ninguém fizer nada, o que se espera? Nada. Nós precisamos ter em mente, já que a gente precisa também ajudar nas instituições humanas, o próprio trabalho que o Senhor Jesus orientou, indicou para os apóstolos seus na época. Ele não tirou ninguém do seu trabalho profissional, mas pediu para que se fizesse alguma coisa além do trabalho profissional, né? Então nós outros que temos as nossas atividades profissionais, também vamos encontrar, desde que a gente queira, oportunidade de agir em benefício da sociedade. Não é substituir uma coisa pela outra. O trabalhador será digno do seu sustento, disse Jesus. O que significa dizer que a gente tem que trabalhar para o nosso sustento, mas também tem que sobrar tempo para nós trabalharmos na seara do Senhor. E é uma seara grande e ainda falta pouco trabalhador, né? E são poucos os trabalhadores, faltam muito. Então nós precisamos compreender o princípio da utilidade. Mas há uma questão também que a gente precisa levantar, meus amigos, que está nesse conjunto de perguntas sobre o trabalho, em Lei do Trabalho no Livro dos Espíritos, que é quando a gente descansa. Ora, o que é que precisa descansar? O corpo. O espírito não precisa. Então nós precisamos aprender a descansar trabalhando, ou carrega pedra descansando. Enquanto descansa, carrega pedra. Pedras do espírito. Então a gente pode descansar fisicamente lendo um bom livro, fazendo uma oração, dizem os benfeitores espirituais, se está cansado, não consegue fazer nada, ora por alguém que precisa, assistindo um bom filme, assistindo uma boa peça teatral, enfim, existirá sempre formas produtivas, proveitosas para o nosso espírito, trabalhando nos dois campos. Nós temos uma certa tendência, em função da nossa condição corporal, a achar que o espírito também precisa descansar, porque ele está cansado de pensar, cansado de se envolver. Não, o espírito não cansa. O corpo sim, e nós precisamos nos habituar a raciocinar nesses termos, a fazermos um trabalho de evolução intelecto-moral do espírito enquanto o corpo está descansando. Vale a pena ainda, por acréscimo, nós pedirmos, antes de dormir, né, nós pedirmos para o Senhor Jesus a autorização para que o nosso espírito protetor, nossos guias espirituais possam nos levar ao plano espiritual para o trabalho, para o aconselhamento, para o estudo, porque senão nós não vamos sair do corpo, vamos continuar dormindo junto com o corpo, o que é perda de tempo. E dá para ter uma vida paralela, né? O corpo dorme e o espírito está trabalhando. A gente precisa se recondicionar nisso, né, doutor? Lembrando que, aproveitando essa colocação sua, o Chico diz que quando a gente dorme, de 4 partes, 3 vão para as quebradas. Ou seja, vão fazer coisas que não devem ser feitas. Porque aqui a gente tem a censura, não é? O amigo está vendo, o parente está vendo, e a gente tem que segurar. Mas sai do corpo, aí aquela vontade de fazer, a gente acaba se permitindo. E é aí que a gente vai perder tempo, vai continuar fazendo coisas equivocadas, perdendo esse tempo preciosíssimo de estar fazendo o bem, ou estudando, conforme o Navarro colocou. Então é muito importante que a gente trabalhe. Agora, não podemos ficar justificando, não, você sabe, estou cansado, vou aposentar. O André Luiz fala que quando a gente aposenta, deve dar 8 horas de trabalho no bem por semana para fazer o alforje de volta. Então, nem aposentado, né, Navarro? Porque às vezes a pessoa para tão cedo para não ficar fazendo nada, ficar pescando. Deve ser um enfado pescar todo dia, né? Ou ficar sentado em casa vendo televisão todo dia. Eu acho que, por isso é que a espiritualidade diz, trabalhar no limite das forças. Se aposentou, lógico, mérito, nenhum problema. Não precisa mais de ganhar dinheiro, então aquilo é o suficiente. Mas vamos aproveitar para fazer alguma coisa. Aí lembrando Jesus, quem cumpre o seu dever é inútil a Deus. Para a gente ser útil a Deus, tem que cumprir o dever dos outros, ou ajudar os outros a cumprir seus deveres. Então é a hora da gente pensar, olha, a minha parte eu já contribuí, está tudo certo, aposentei, agora eu vou ajudar os outros a contribuir, a conseguirem vencer as suas
dificuldades nas limitações que lhes são próprias. Então, vamos ajudar as pessoas. Então, o tempo é preciosíssimo. O Emmanuel diz: quem perde tempo lesa a vida. E o Chico fala que nós vamos desencarnar e nos arrepender do tempo perdido e do bem que nós deixamos de fazer. Então veja, Navarro, quanto a gente tem que aproveitar nosso tempo. E o título desse capítulo que nós estamos estudando é Trabalha Servindo. Então, o Emmanuel já é objetivo, né? A gente precisa trabalhar na condição de servidor de todos, porque o maior no reino do céu será o servidor de todos, segundo Jesus, né? Bem, meus amigos, nós estamos terminando mais um Luz do Evangelho, onde nós passeamos por 2 capítulos do Religião dos Espíritos, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Nós agradecemos aos amigos por nos acompanharem e convidamos para a próxima oportunidade.